Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos à gravação de mais um vídeo. Esse vídeo ainda sobre Shell Script, e dessa vez um resumo da primeira aula do segundo bimestre da disciplina de Informática Aplicada a Sistemas Livres. Essa disciplina acontece anualmente no curso técnico de Informática para a Internet, ofertado, técnico integrado ao ensino médio, ofertado pelo Instituto Federal do Tocantins, Campos Paulos. Muito bem, os alunos vão lembrar, espero que vocês lembrem, que na primeira aula do segundo bimestre, se fosse numa sequência cronológica, vocês vão ver essa aula no YouTube, será a aula 9, né? Porque nós tivemos 8 aulas no primeiro bimestre, vamos ter possivelmente 8 ou 9 aulas no segundo bimestre e assim sucessivamente. Então, essa é a 9ª aula, ou seja, a primeira aula depois que nós voltamos do recesso e iniciamos então o segundo bimestre. E nessa aula, como vocês devem lembrar, eu, em vez de mostrar uma matéria nova especificamente, eu fiz uma revisão básica e só que fiz uma revisão baseado em uma situação problema, né? A situação problema era a seguinte, foi inclusive uma das situações que eu propus na aula anterior, antes do recesso, que era montar um menu com Shell Script, né, de forma que esse menu chamasse ou executasse comandos ou outros Shell Scripts, outros arquivos Shell Script baseado na opção do usuário. Para confeccionar este menu, eu tive que apresentar apenas um comando novo, não é? Que foi o comando read, que é o comando equivalente, visto que vocês estão aprendendo linguagem C, é o equivalente que nós temos em Shell Script, chamado, é o equivalente ao scanf, né? O read é o equivalente ao scanf lá da linguagem C, é equivalente aqui no Shell Script. Então, vamos lá, vamos ver como é que nós montamos esse menu. Então, veja só, vou criar aqui um arquivo menu.sh, né? Tá vazio, e aqui eu vou construir o meu menu. Para construir o meu menu, eu tenho que imprimi-lo, ou seja, pedir para o programa imprimir as opções do menu na tela. Todos sabem que o menu, né, é como se fosse, vai no restaurante, pega lá a lista de opções de comida, de pratos, né, que você tem para escolher. Então eu tenho que imprimir essa lista para que o usuário então possa escolher. Para imprimir, a primeira providência é o seguinte: vou limpar a tela, comando clear já visto, né, para ficar bonitinho. Depois, confesso que eu não sou muito de deixar as coisas muito bonitinhas, não tenho muita característica de designer, mas vou tentar fazer o melhor possível aqui. Então, olha só, echo, nós já conhecemos, é o nosso equivalente ao printf, posso usar aspas ou não, eu, por uma mania, eu prefiro sempre usar, mas é só mania mesmo. Então, echo, abre aspas, aí eu vou colocar aqui, ó, menu principal, beleza? E aí, só para embelezar um pouquinho, eu posso colocar e vou igual aqui, só para poder fazer de conta que é um sublinhado, né? Visto que a gente tem algumas limitações nessa interface que é puramente baseada em caracteres. A partir daí, eu vou colocar aqui as opções, ó. Aí vamos lá, verificar os arquivos no disco, certo? Aí, como tem as outras opções, eu vou fazer aqui aquele velho e bom Ctrl K no editor que nós trabalhamos, que é o Pico, e Ctrl U. Então eu vou colocar aqui 3 opções, tá certo? Aí vem aqui, opção 2, vamos imaginar que eu vá colocar aqui, verificar, sei lá, os processos em execução, certo? Execução, muito bem. 3, outra coisa aqui podia ser verificar usuários, vamos colocar até melhor, quantos usuários estão usando o sistema, beleza? E
como opção 3, eu vou colocar aqui a opção que todo menu tem, que é não quero mais executar o programa, eu quero então sair deste programa. Então, 4 opções. Ora, 4 opções vão ser impressas na tela. Essas frases vão ser impressas na tela. Mas vai ficar faltando eu fazer o quê? Vai ficar faltando eu ler uma opção do usuário, certo? E como é que eu faço para ler uma opção do usuário? Eu tenho algumas opções para fazer isso. Eu vou colocar, como eu já disse para vocês que em Shell Script não preciso declarar variável, eu vou criar uma variável OP aqui e vou dizer OP recebe read, certo? Ok? Ou eu posso fazer simplesmente assim, ó, read OP, tá certo? Todas as duas formas funcionam do mesmo jeito, obviamente dependendo do shell que você está usando, mas nesse que normalmente se usa em ambientes Linux, que é o Bash, né? B-A-S-H, as duas opções funcionam. Bom, a partir daí, vamos executar aqui, ó. Vou salvar. Este processo a gente já conhece, chmod 755 menu.sh, e aí agora eu vou executar, /menu. Você veja o seguinte, opa, ah tá, porque o shell aqui que eu estou usando é outro, eu não aceitou esse aqui, então eu vou fazer do jeito normal mesmo. Salvar. Certo, ok. Então vamos continuando aqui. Bom, então retornando aqui, então nós vamos usar o read OP neste formato mesmo, considerando que eu estou no shell do Linux. A diferença que eu tinha colocado ainda agora é que eu botei entre parênteses, então não é entre parênteses neste caso aqui, é read OP somente. Então veja só, quando eu salvar isso aqui e executar, você vai ver que ele vai ficar esperando eu digitar alguma coisa. Tá vendo lá? Tá esperando lá. Só quando eu digito, aqui no caso digitei um Enter, é que ele termina o programa, porque não tem nada para ser feito depois do read OP, tá? Mas se eu quiser saber o que foi que eu digitei, eu posso fazer assim, ó, echo $OP, para saber o que é que tem dentro da variável OP depois do read. Vamos ver então. Olha só, se eu digitar 1 e der um Enter, você vai ver que ele vai imprimir 1. Significa dizer que dentro daquela variável OP, depois que eu digitar uma das opções, vai existir aquele número que eu digitei. Muito bem. A partir daí, usando aquelas características que nós vimos da tomada de decisão, eu posso então agora executar o que foi proposto. Posso fazer assim, ó, se o que tiver dentro da variável OP for igual, estão lembrados, né? A 1, lembra que tem sempre espaço entre aqui nesse espacinho aqui, ó, tem sempre um espaço mesmo, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Não esqueça disso, que o pessoal erra muito essas bobagenzinhas aqui. Então, aí se for igual a 1, é para eu verificar os arquivos no disco. Qual é o comando que verifica arquivos no disco? ls-l, tá? A princípio. Ora, mas, e se não for? Aí entra a seguinte situação aqui, ó. Se não, que é a sequência da estrutura de decisão, vou dar um tab aqui para facilitar minha indentação. Se não, se, ou seja, se não, se o que o camarada digitou e que estiver dentro do OP for igual a 2, ponto e vírgula na estrutura, uma característica do Shell Script, aí, então, aí se for 2, o que é para fazer? Verificar processo em execução. Qual é o comando? pswox. Agora, se não for, então, se não, né? Abre aqui, aí, de novo a mesma coisa, $OP for igual a 3, ponto e vírgula, e dentro, então, se for igual a 3, vou executar o comando que faz o 3, que é quantos usuários estão logados no sistema. Já sabemos como é que faz isso, né? Who pipe wc-l, não é? Já sabemos, vimos isso no bimestre passado. Ora, e ainda tem mais uma opção que é o 4. Então, se $, ou seja, o conteúdo da variável OP for igual a
4, então é simplesmente para sair do sistema, sair do programa. Então, saia do programa. Como é que sai do programa? Então, o outro comandozinho da aula, desta nona aula, né? Ou seja, a primeira aula do segundo bimestre, o comando exit, que é o comando que abandona o sistema. A partir daí, assim como você viu na lógica, eu só venho fechando as estruturas. Ó. Essa aqui abriu com if, tem o then, não tem else, porque acabou aí mesmo. A outra tem if, then, else, fechei ela. A outra tem if, then, else, fechei ela. A outra tem if, then, else, fechei ela. Acabou. Montado o meu menuzinho. Certo? Muitos vão dizer, como esse vídeo vai estar no YouTube, lá no meu canal, muitos vão dizer assim, mas isso aí podia fazer com elif. Tá tudo bem, mas isso veja que a princípio este vídeo é um resumo de uma aula onde eu estou construindo o conhecimento de Shell Script com alunos do primeiro ano do ensino médio integrado ao ensino técnico informático. Então eles estão tendo o primeiro contato, estão aprendendo lógica ainda, já aprenderam, né? Já estão vendo lógica e estão vendo uma implementação de lógica. E a gente está tentando mostrar o mais próximo possível do formato que não bagunce a cabeça de ninguém. Beleza? Bom, só para a gente concluir, eu vou salvar esse cara aqui e agora eu vou executá-lo. Você vai notar a diferença, que ele vai limpar a tela, montar o menu. Quando eu escolher, por exemplo, a opção 3 aqui, veja que ele vai mostrar na minha tela direto que tem 2 usuários logados aí. Ou seja, ele mostrou o 3, que foi o que eu escolhi, e depois disso tem 2 usuários logados. Se eu der um RU aqui, vai ver que tem 2 usuários mesmo, 2 CCMs logados. Tá certo? Só que veja, eu escolhi a opção, ele executa o que foi proposto naquela opção e acaba. Ele não volta para o menu caso eu queira escolher de novo. Então isso é culpa de quem? É culpa da ausência daquela estrutura que nós aprendemos aqui do while infinito. Lembra? Então eu vou botar um while do aqui e óbvio que vou ter que indentar tudo mais para a direita, pelo que nós já explicamos em sala e em vídeos anteriores, para ficar um programa, um texto organizado. Não quer dizer que sem essa indentação, no caso desta linguagem aqui, ela não é orientada à indentação, o que não quer dizer que não existam linguagens que sejam, né? Então é bom que você aprenda, como eu digo sempre, aprenda certo, porque aí você não terá o menor problema na sequência do aprendizado. Então veja só fiz afastar tudo mais para o lado de cá para dar espaço para eu fechar o done bem aqui, que é o fechamento da estrutura while lá em cima. Então o resultado, quando eu botar esse while, além dele mostrar o menu, eu escolho a opção, ele faz. Na hora que ele faz, ele volta para cima. E aí entra o terceiro comando da aula de hoje, dessa nona aula, que é o comando sleep. Por que o sleep? Porque olha só, quando eu fizer esse menu aqui, que escolher a opção 1, que é mostrar os arquivos do disco, veja o que vai acontecer. Dá a impressão que não aconteceu nada. Na verdade, a opção 2, dá a impressão, aí aqui você vê rapidão, mas dá aquela piscada. Aqui é a mesma coisa, parece que não aconteceu nada com a opção 3. Então vou escolher o sair daqui. Por que acontece isso? Porque é tão rápido, ele executa o comando é mostrado, ou seja, ele é executado e mostra o seu resultado na tela, e em seguida ele volta para o início do while e limpa a tela, como você pode ver aí, limpa a tela. Então o que é que eu tenho que fazer para dar uma amenizada nisso? Fez o ls? Fez. Para não ter que fazer um em cada um, bem aqui antes do done, antes dele voltar, eu faço assim, sleep, aí que é o comando novo, e aqui no sleep eu digo assim, você vai dormir, vai esperar durante tantos segundos. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, 5 segundos. Certo? Feito isso, eu salvo, executo novamente, aí você vai ver aqui, listar arquivos no disco. Ele lista, aí está esperando aqueles 5 segundos, dá tempo de eu ver e tudo mais e tal. E aí volta para o menu. Opção 2, processo de execução. Tá aí os processos, ele vai esperar os 5 segundos e vai voltar para o menu. 3, número de usuários logados. Tá aí, mostrou o 2, vai esperar 5 segundos e por aí vai. Certo? Conseguiram entender? Acho que tranquilo, né? Então, dito isso, pessoal, forte abraço. Voltamos em breve
com a 10ª aula. Tchau!